A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, gente, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Inspire-se. E eu quero agradecer a todos aí que estão compartilhando os vídeos. Você que já é inscrito, compartilha, continua compartilhando. Você que não é inscrito, se for da sua vontade, se for realmente aquilo que o teu coração desejar, se inscreva no canal e compartilha o conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão poder transmitir a outros que precisam conhecer da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E hoje o tema que eu quero trazer é muito assim, sobre um tema que foi abordado pelo Victor Azevedo no culto, né? Que estão numa série Jesus e um relacionamento em vários aspectos da vida cotidiana. E o último foi Jesus Cristo e sua relação com os evangélicos. E é muito importante, deixa eu aumentar aqui a luminosidade aqui. E é muito importante porque ele falou coisas ali que são de total interesse para todos nós, porque a palavra, é como ele disse, a palavra evangélico, né, foi totalmente desfigurada depois do século 7 depois de Cristo. Então, hoje a gente vê todo mundo que se diz evangélico, mas na verdade não olha para a cruz, não olha para Jesus. Hoje nós vemos templos que na verdade são seitas, né? Seitas para adorar outros deuses que não é Deus o Pai, nem Jesus Cristo, nem o Espírito Santo, e que continuam na antiga aliança, continuam usando vestimentas de judeu, continuam a falar sobre Israel, continuam a pregar sobre dízimo e oferta, e isso é muito complicado, porque a palavra realmente do evangelho, que nos transformaria em evangélicos, aqueles que pregam o evangelho da verdade, não existe, não existe. Hoje o que nós vemos literalmente pessoas com interesses diversos, menos a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então eu queria até indicar para vocês aí, se vocês puderem ver os vídeos da Igreja Por Amor, do Victor Azevedo, dá uma olhadinha lá no YouTube, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser de grande valia, né? Vai enriquecer o conhecimento de todos nós, vai tirar a venda dos olhos de muitos, e vai fazer com que pessoas caminhem verdadeiramente. Porque assim, gente, até eu mesmo, por mais que conheça Jesus Cristo, eu sou falho e pecador. Às vezes eu tenho atitudes que não são boas para os olhos de Jesus, eu tenho palavras que não são boas para os ouvidos de Deus o Pai, de Jesus Cristo. Mas enfim, isso não importa. O que importa para nós é que nós possamos viver uma verdade. Porque Jesus, ele não vai nos condenar por situações, né? Deus o Pai, o Deus de amor, né, que deveria ser tão pregado hoje em dia, porque o mundo precisa de amor, nós vemos uma igreja que prega um ódio. E tipo assim, Jesus, ele está em último plano. Jesus, ele não é o foco mais das atenções desses templos, desses ministérios ou seitas, porque eu acredito que hoje a questão das religiões, ela realmente danifica a mensagem do Evangelho. A teologia danifica a mensagem do Evangelho. O próprio ser humano danifica a imagem do Evangelho. E é muito complicado, porque quando nós deveríamos falar e compartilhar de uma verdade, amar o próximo, tentar ser sinceros com aquilo que pregamos. Quando eu digo sinceros naquilo que pregamos, não que eu não pregue com sinceridade, porque eu graças a Jesus Cristo tenho a mensagem clara da cruz, o Evangelho nos dá discernimento para isso, mas quando eu vejo situações em que pessoas falam de Jesus Cristo, mas não vivem o Evangelho, vivem as coisas lá do judeu, antiga aliança, né? Tipo assim, não adianta você falar assim que segue Jesus e olhar para minha cara e falar assim, abre a sua Bíblia lá em Isaías. Gente, a antiga aliança ela foi muito útil para que nós pudéssemos chegar a Cristo. Mas depois que nós conhecemos Jesus Cristo, de Mateus e Apocalipse, a vida é outra. É totalmente diferente. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós lemos ou ouvimos.
Porque hoje a maioria das pessoas não tem esse discernimento de eu preciso ler, eu vou orar, eu vou pedir discernimento do Espírito Santo. As pessoas vão para os cultos, ouvem aquilo que é ministrado por pessoas às vezes que nem têm capacidade própria, vinda de Deus o Pai para ministrar, ou para falar que revela, ou para falar que expulsa demônio. Gente, é muito complicado, mas as pessoas ouvem, as pessoas querem continuar ouvindo, as pessoas querem só isso. As pessoas querem saber do futuro. Vai num terreiro de Umbanda, vai numa mesa de cartas, vai num centro espírita, vai ver búzios, vai numa amarração do amor, porque, gente, a vida com Jesus Cristo não é nada disso. Inclusive, eu preguei nos últimos vídeos sobre revelação. Temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Até o próprio Jesus, quando ele expulsa o demônio, aí depois os apóstolos falam, por que nós não conseguimos expulsar? E está lá ainda que muitas vezes para expulsar é com oração e jejum. A mesma coisa que Jesus fez quando foi lá e passou as tentações 40 dias. Mas até o jejum, o pessoal distorceu a questão do jejum. O pessoal distorceu a questão de monte, de orar no monte. E olha, eu posso falar a verdade? Nós não precisamos criar doutrinas, não precisamos criar situações, nos aprisionar naquilo, porque tudo aquilo que fazemos, Deus ele vai olhar para nós, porque tipo assim, se você orar, como diz lá, vá para o teu lugar secreto e ora, Deus vai olhar. Tá lá. Porque o Deus que te conhece no secreto, ele vai te abençoar. Você não precisa subir no monte, fazer uma campanha. Você não precisa ir para o templo lá, ficar uma campanha dos 7 dias de oração por uma vida melhor. Não, gente. Então a palavra evangélico, em meio a tudo isso que nós vemos hoje, ela foi tão distorcida. Mulheres na igreja que são casadas olham para outros homens na rua, dentro da igreja. Homens, pastores que estão traindo as esposas. E aí eu pergunto para você, a Bíblia fala lá no texto, se eu não me engano em Tessalonicenses, fala assim, que se você não está apto a cuidar da sua família, como é que você vai cuidar da igreja? E igreja, gente, a palavra igreja só começou a aparecer no Novo Testamento, como vocês conhecem, no Testamento de Jesus Cristo, na Nova Aliança, né? E pouquíssimas vezes, porque nós somos igreja. E se você ler também aqui, que está na Bíblia, no Testamento, fala que Deus não habita em templo construído por mãos de homens. Então pensa, você que está aí vendo este vídeo, tem coisas erradas, não tem? Então, mas eu pergunto para você, o que falta para você para olhar de uma maneira diferente para aquilo que é ministrado nesses templos e ministérios e encarar a verdade da mensagem da cruz? Aqui tá calor, tá, gente? Amém? Porque é muito claro que a distorção da palavra de Deus está fazendo zumbis dentro das igrejas. Porque as pessoas não se preocupam em orar e pedir discernimento ao Espírito Santo. As pessoas continuam indo nas igrejas para buscar benefício próprio. Os líderes atuais já buscam benefício próprio no dízimo, na oferta, nisso, naquilo. E as pessoas mesmo também vão nas igrejas querendo benefício próprio. Então, tipo assim, Jesus Cristo, na fila de interesses, ele é o último. É o último. Sabe, a vida com Jesus é assim. Quando nós erramos, nós podemos pedir perdão para Deus o Pai, para Jesus em oração. O pecado vai estar lá. O seu erro vai estar lá. Mas o mais importante é que a graça nos levará até lá. A graça foi derramada sobre todos os homens. Então, se você errar, há possibilidade de perdão sim, claro. Não um crime hediondo, alguma coisa muito terrível, né? A gente sabe que não vai ter como. Mas, por exemplo, pecado, gente, todo mundo comete, erro todo mundo tem, né? Uma vida muitas vezes já desajustada financeiramente, todo mundo tem. Uma vida, sei lá, de problemas dentro da sua vida empresarial, todo mundo tem. Mas a vida espiritual, ela estando em ordem, tudo muda. Por mais que você de repente tenha problemas e você tenha discussões, mas Deus está te olhando, você viveu o evangelho, porque está aqui e aqui.
não é naquilo que está na sua estética, que está sendo visto por pessoas em você, porque Deus conhece teu pensamento, teu coração, independente dos teus erros. Deus, gente, ele não é aquele Deus que o pessoal fala assim, ó, vai descer a cajadada. Quem usava cajada era Moisés. Era Moisés, que não falava com Deus o Pai. Tá nítido isso, claro, na Bíblia. O Deus Pai, revelado por Jesus Cristo, o Deus de amor, ele não nos castiga. Aí todo mundo fica assim, ah, porque Deus castiga. Não, gente, para com essa mentalidade. Deus não castiga. Agora, você que se intitula evangélico, você tem pregado uma verdade que fala que Deus não castiga? Ou você vem com a sua doutrina e com aquelas coisas da religião? Ou você se tornou um religioso? Então, temos que rever situações. Temos que olhar para Jesus Cristo de uma forma diferente. O mundo, gente, o mundo perdeu as cores e o pecado perdeu o brilho. Sabe, o mundo, eu não tenho vontade nenhuma de viver nesse mundo. Aqui é só problema. Mas estamos aqui porque Jesus, da mesma forma que ele disse que a vida é como um vapor que se dissipa, enquanto ela não se dissipar, eu tenho que fazer minha parte, é a vontade de Deus o Pai. Porque nós não sabemos o que Deus Pai tem preparado para nós. Não adianta vir um profeta, né? O mago das revelações, o príncipe das revelações. Isso para mim é coisa diabólica. Não tem nada de santo, de Espírito Santo de Deus. A vida com Jesus Cristo é assim, ó, você vai dia após dia. Você não sabe o amanhã, amanhã Deus provê. Você não sabe o depois de amanhã Deus provê. Você acorda e Deus vai prover aquilo que é pro dia. Acabou, é isso. Então vamos refazer a vida com Jesus Cristo. Vamos refazer a nossa vida do Evangelho. Nós não vivemos para criar escravidão para os outros. Nós temos que pregar o Evangelho de amor. O Evangelho de amor não é nada disso que está sendo pregado nas igrejas hoje. Tá? E muito importante, se Jesus voltasse hoje, ele ia chegar chutando tudo dentro desses templos aí, como ele fez, que está escrito lá. Que ele chutou todo mundo que estava fazendo comércio dentro da igreja. E hoje em dia as igrejas são comércio. Você aí, líder, pastor, o que quer que seja que tá chateado de ouvir isso, quer falar alguma coisa comigo, manda mensagem aí, porque é verdade. A partir do momento que você já cobra dízimo, você já está errado. Já está errado. Porque lá na Bíblia, lá no Testamento fala, Paulo ele fala, os apóstolos viviam de generosidade. A igreja não era templo, a igreja sabe como que era? Sabe como que era pregado o evangelho? Nas casas. Nos lugares. Aí quando começaram a ser construídos templos, igrejas, mudou a situação. A verdade do evangelho passou a ser escondida para que as pessoas tivessem algum benefício. Então aí já mudou totalmente uma verdade e começou a viver mentira. Então, evangélico é aquele que tem que pregar o evangelho. O evangélico é aquele que tem que pregar o evangelho, né? Marcos fala lá, ide pregai a todos os povos, todas as nações. E para isso você tem que conhecer o evangelho. Você tem que ir pregar Jesus Cristo, falar da palavra de Jesus Cristo, e não da antiga aliança. E eu ainda vejo gente falando que segue Jesus Cristo e vai lá e fala de Isaías. Sério, gente, isso me mata. Isso me mata, isso me deixa horrorizado, né? Mas enfim, eu não vim aqui para falar nada que me deixa horrorizado. Eu vim aqui para falar para vocês que se você quer ser evangélico mesmo, larga a doutrina. Larga esse monte de mentiraiada, larga esse monte de blá blá blá. Vai viver o evangelho de Jesus Cristo. Vai viver com amor, vai viver com paz, com mansidão. Você, homem, respeita a sua esposa. Sabe, às vezes eu discuto com a minha esposa, tenho alguns problemas, mas tipo, isso é coisa normal da vida. Agora você que fica olhando para as outras, a mulher que fica olhando para os outros homens, tá, vocês não estão satisfeitos? Divorcia, meu amigo. O divórcio não é bem visto por Deus, mas se for para viver uma vida assim, seja uma pessoa que quando os outros falam assim, ó, ele é evangélico, as pessoas falam, esse prega o evangelho de Jesus Cristo. Sejam verdadeiros. A verdade é, sejamos verdadeiros. Cometi um erro, cometi um pecado, mas você está lá nos pés da cruz falando com Jesus Cristo. E não lá, Malaquias 3:10, Isaías, Jó e tudo mais que está lá atrás. Evangelho. Amém? Então, quem não é inscrito aí, quiser se inscrever, seja bem-vindo. Para você que já é inscrito, compartilha. Eu quero agradecer a todos e até terça-feira.
Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Graça e paz. Valeu.